Que negócio que é esse de venda sem pressão? Traz para a gente esse contexto. Não existe venda sem pressão, né? A gente não tem como não ser pressionado num ambiente comercial. Então é pressão por meta, é pressão por resultado, é pressão de tudo que é lado para que a gente alcance o resultado, né? Então a gente imaginar que a gente vai ter um processo de venda sem pressão é utopia do ponto de vista conceitual. Quando eu falo em venda sem pressão, o que eu quero levar de mensagem existe uma forma da gente não ser pressionado em vendas. Existe só uma forma da gente não ser pressionado em vendas. E essa forma é muito simples. Na verdade, eu acho que todos nós temos aqui a resposta para essa pergunta. Basta que a gente entregue resultado. E que a gente entregue resultado de forma consistente. Quem aqui, nos momentos de bonança, né, onde os resultados estão vindo de forma consistentemente, não se sentiu menos pressionado por alcançar resultado? Então, o que eu milito e o que eu compartilho e o que eu provoco em termos de reflexão é sempre isso. Como nós, profissionais de venda, podemos alcançar resultados consistentes, resultados permanentes, de forma a diminuir a pressão que a gente tem no dia a dia. Não é que ela não vai existir, ela sempre vai existir. Até porque nós nos pressionamos, né? Todos os vendedores, por princípio, gostam desse ambiente, se sentem desafiados. A gente não consegue viver num ambiente diferente desse, né? Se tiver um ambiente de calmaria, a gente vai estar bastante incomodado. Mas como é que a gente consegue diminuir a pressão e entregar resultado? Então é essa provocação que eu venho fazendo já há um bom tempo e que tem sido objeto aqui do Venda Sem Pressão, né? Nasceu principalmente como uma ideia de compartilhamento de experiência e de insights e de conteúdo que façam que todos, né, líderes comerciais ou profissionais e vendedores, possam alcançar melhores resultados. Então esse tem sido o desafio, tá? Faz sentido para vocês? Como é que vocês veem isso? Começou. Não, já tem um comentário que já me traz uma reflexão bacana. Venda sem pressão desde que a gente atinja a meta com consistência. Esse teu comentário foi muito interessante. E por que ele foi muito interessante? Porque o objetivo de todo vendedor é bater meta com consistência. Mas e quem define essa meta? Porque a meta não pode ser empírica. Se for empírica, a chance do erro fica grande e a chance de bater com consistência diminui. E aí a pressão pode chegar. Pois é, a gente vai para a definição dela, Fabião? O que você pode falar pra gente? A gente vai para a discussão do ovo ou da galinha, né? O que veio primeiro. E esse é um tema que eu acho pouco provável que a gente chegue num consenso, né? Mas o que a gente tem que ter claro, né? As metas precisam ser desafiadoras. Então, o primeiro ponto nenhuma meta pode ser confortável o suficiente para que qualquer um chegue a qualquer momento sem grande esforço. Ela tem que ser desafiadora. Porém, ela tem que ser execuível, né? Ela tem que ser possível de ser alcançada. O que frustra os vendedores é justamente não conseguir entregar o resultado no final do mês, no final do quarto, no final do ano, né? Então, esse é um desafio para os gestores, né? Quando vão pensar ali nas suas metas, formar os seus times e definir o resultado que vai alcançar, porque o resultado ele vem a partir do planejamento estratégico que a empresa tem. Muitas vezes ela é imposta por uma condição que é uma variável que a gente não gerencia, a gente não tem muito controle, mas o fato ela tem que ser execuível. Toda vez que uma meta ela não é execuível, ela não é possível de ser alcançada, ela no meio do caminho vai trazer resultados catastróficos para o time comercial, né? Então, esse é um desafio constante de todos que estão envolvidos nesse processo. E a gente tem que partir do princípio de que as metas são desafiadoras e execuíveis. Acho que esse é o pontapé inicial. A partir daí, eu acho que é uma questão de autorresponsabilidade, né? Eu acho que vendedor também tem muito minha meta é muito alta, a economia está muito difícil, enfim, desculpas, né? Então a gente tem que saber dosar e a partir daí tracionar para chegar no resultado, né? Eu costumo dizer que assim, meta não é opção. A partir do momento que você recebe, tá posta e você tem que buscar. Pois é, Fábio, a gente tem esse ponto, né? O vendedor, ele olha muitas vezes para a meta, olha para o gestor e fala, poxa, mas esse cara tá me pressionando, esse cara colocou uma meta muito além daquilo que a gente tem capacidade de produzir aqui dentro dessa equipe. E a gente tem o gestor que vai pensar assim, poxa, eu tenho certeza que se minha equipe der um pouquinho a mais, dá pra gente poder chegar aqui nesse outro, né, patamar, vai ser tão importante para a empresa. E aí a gente começa a ter um conflito, né, dentro de um time que precisa estar unido, né, que precisa ter ali o gestor que ajuda o time a conseguir tirar ali barreiras que podem atrapalhar o vendedor a conseguir chegar ali no resultado, e também os vendedores ajudando
o gestor a entender quais são os melhores caminhos para poder prosseguir e chegar ali também naquela linha de chegada tão importante que é bater a meta. Como é que você verifica essa relação? Porque a gente está falando de pessoas. Gestão de times, a gente está falando de gestão de pessoas. Como é que fica essa questão quando a gente tem algo tão importante em vendas que provavelmente todas as equipes têm, que é uma meta a ser batida no final do mês ou no meio do mês? Cada um coloca aí o seu deadline para a sua meta. De novo, eu vejo como desafiador, né, conciliar essa expectativa que a empresa, que a gestão tem por um resultado versus o seu time e a capacidade que ele tem de entrega, né? De novo, né, a partir do momento que a gente planeja uma meta em que ela é desafiadora, mas execuível, ou seja, eu consigo cumprir, cabe ao líder de vendas, né, aquela pessoa que está gerenciando o time, cadenciar e saber a hora que tem que apertar e a hora que é para soprar um pouco, né? Evidentemente, né, tudo vai depender do tamanho do time, tamanho da equipe, nível de maturidade que esse time tem, que essa equipe tem, e assim por diante. A gente não consegue generalizar e dizer que existe uma fórmula única, porque cada equipe tem um tipo de comportamento. Mas, de novo, a gente tem que partir do processo de autorresponsabilidade. Então, olhando sobre a ótica do gestor, eu, enquanto gestor, sou responsável por aquele resultado, por alcançar aquele resultado. Então, eu, como gestor, tenho que saber montar o meu time e levar o meu time para o resultado que eu quero alcançar. Apoiando o meu time, servindo o meu time, sendo um ponto de apoio para o meu time, deixando claro quais são... Porque a gente tem que entender que a vida é feita de comunicação, né? Então, a forma com que você comunica, a forma com que você dá o drive, pode fazer bastante diferença na hora de você buscar o resultado.